Olá, meus amigos e minhas amigas psicanalistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Improta, sou psicanalista, mestrando em psicanálise e vim gravar hoje mais um podcast do Psicanalizando a Vida junto com Psicanálise Simplificada, um conteúdo exclusivo para vocês aqui da comunidade, tá bom? Então vamos dar continuidade e hoje vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Para entender melhor o que eu vou dizer aqui, é importante que você leia O Ego e os Mecanismos de Defesa de Anna Freud. Tá? Em outro podcast eu falei sobre o id, o ego e o superego. Tá? Falei que eles estão em constante conflito e quando o conflito entre essas três partes é carga pulsional demais para o indivíduo, o ego pode utilizar de um ou mais mecanismos de defesa para proteger, blindar a consciência de algumas angústias, algumas mazelas. O id, como já falamos, tem demandas constantes que precisam ser atendidas para a sua satisfação. O que isso quer dizer? Lembra que o id ele é ativo pelo princípio do prazer, ele é regido pelo princípio do prazer. Então, ele tem desejos, ele tem demandas e ele quer que essas demandas sejam satisfeitas, que essas demandas sejam realizadas. As demandas são enviadas ao ego, o id tem a demanda, ela é enviada ao ego a nível inconsciente, tá? O ego consulta o superego, que vai permitir ou não que a demanda seja realizada. Então, quando o superego permite que a demanda seja realizada, o ego então a realiza de acordo com a solicitação do id. O id pediu, eu quero comer brigadeiro. O ego envia isso para o superego, que vai dizer, um brigadeiro não faz mal, não vai te engordar. Pode voltar, pode comer. Então ele vai comer o brigadeiro. Agora, quando o superego não permite que a demanda seja realizada, o ego vai fazer uma avaliação. Tudo isso no inconsciente, tá bom? Se a exigência de cumprimento da demanda por parte do id é muito elevada, o ego vai procurar uma forma alternativa de aliviar a demanda do id. E aí ele vai utilizar o mecanismo de defesa. Se a repressão do superego não tiver autoridade o suficiente, o ego poderá permitir que a demanda do id seja satisfeita, convivendo ou não, lá na frente, com a culpa e a angústia. Nós temos inúmeros mecanismos de defesa e eu vou detalhar alguns deles. Nós temos a repressão, nós temos a negação, nós temos a projeção, o deslocamento, a regressão, a sublimação. Na repressão, o ego empurra os pensamentos perturbadores ou pensamentos ameaçadores para fora da consciência, recalcando no inconsciente. Na negação, o ego bloqueia as experiências perturbadoras ou avassaladoras e faz com que o indivíduo se recuse a reconhecer ou até acreditar no que está acontecendo. Às vezes, vou dar um exemplo, um parente muito próximo falece, morre, e aí você entra numa negação e não acredita, não consegue, não permite acreditar que isso ocorre e entra numa psicose. Nós temos ali uma projeção, o ego tenta resolver o desconforto, atribuindo os pensamentos, sentimentos negativos, os pensamentos inaceitáveis para outra pessoa. Vou dar um exemplo. Eu culpo a minha mãe, eu culpo o meu pai, eu culpo os meus filhos pelas minhas frustrações. Se eu não tivesse tido filho, eu não teria parado onde eu parei, eu teria continuado a estudar, eu teria continuado a me aperfeiçoar. O deslocamento, o indivíduo satisfaz o impulso agindo sobre um objeto ou pessoa substituta de uma maneira socialmente aceitável. Por exemplo, eu brigo com minha esposa como forma de aliviar a tensão e a frustração que eu tenho
com o meu chefe que eu tive hoje no trabalho. Meu trabalho foi super estressante, então eu alivio esse estresse brigando com a minha esposa. É o deslocamento. Na regressão, o indivíduo recua no próprio desenvolvimento para conseguir lidar com o estresse. Vou dar um exemplo, um adulto que não consegue lidar com um senso de responsabilidade, com 40 anos ainda pede aos pais que resolvam seus problemas, aceita muito facilmente a ajuda dos pais financeiramente, não consegue lidar com a vida adulta, não consegue lidar com a responsabilidade de ser um homem, de ser uma mulher adulta que pode, que deve resolver os próprios problemas. A sublimação, ela é muito parecida com o deslocamento. Esse mecanismo de defesa, ele envolve a satisfação de um impulso, atuando em um substituto também, mas, e aí que está o pulo do gato, de uma maneira socialmente aceitável. O que eu quero dizer com isso? No deslocamento, eu brigo com a minha esposa, um exemplo, tá, gente? Eu brigo com a minha esposa porque eu não aceitei a frustração do meu dia de trabalho. Eu descontar, né? Uma palavra mais comum. Eu desconto aquela raiva na minha esposa. Agora, na sublimação, eu pego aquela tensão e canalizo em outra coisa. Eu faço yoga, eu faço jiu-jitsu, eu vou patinar no parque, eu vou tomar banho de praia, eu vou fazer crochê, eu vou jogar videogame, eu vou, não sei, N e várias e muitas outras coisas, tá bom? E esses são os principais mecanismos de defesa. Se você quer entender melhor sobre isso, eu peço novamente, leia O Ego e os Mecanismos de Defesa de Anna Freud, tá? Vou dar uma dica. Sempre leia o conteúdo indicado, porque o nosso conteúdo ele passa por um filtro, por uma peneira pessoal, é natural, todos nós somos assim, e por uma interpretação muitas vezes pessoal. Então é importante que vocês leiam um conteúdo até para ter um entendimento melhorado, tá? E caso discorde, caso não concorde do nosso entendimento, pode chegar e comentar, não tem problema algum, tá bom? Estamos aqui para aprender. Grande abraço, até o próximo podcast.